Olá. No debate sobre a reforma política, a participação da mulher tem sido considerado um dos temas prioritários. A consultora legislativa Maria da Conceição Lima Alves, nossa convidada, tem acompanhado de perto essa discussão, assessorando diretamente a bancada feminina no Senado. Conceição, apesar dos percalços, a verdade é que a situação da mulher brasileira, se fôssemos considerar os 30 últimos anos, tem melhorado, ou não? Bom, no aspecto da participação política, que é a parte que eu acho que me parece ser o foco da sua pergunta, a gente teve um ganho. Se a gente olhar que faz 80 anos, mais ou menos, que as mulheres conquistaram o direito de votar, você pode imaginar que é um tempo relativamente curto, 80 anos. Por outro lado, é um tempo longo se você pensar que, por exemplo, da data que a mulher teve o direito assegurado na Constituição, no Código Eleitoral de votar, lá nos anos 30, para eleger a primeira senadora, foram quase 50 anos. Então, foi um tempo bem longo. Mas, durante esse percurso, as mulheres obtiveram conquistas, como, por exemplo, a lei que garante cota nas candidaturas, nas listas de candidaturas dos partidos. É um ganho que as mulheres tiveram. Primeiro foi 20%, depois subiu para 30%. Mudaram a forma com que a legislação se expressava, porque tinha um poderá, e os partidos entendiam que poderá e pode também não poder. Então, alguns partidos entregavam listas sem cumprir essa quantidade prevista em lei, e a lei mudou para ficar um deverá. Então, nessas últimas eleições de 2014, foram as primeiras eleições, essa lei é de 95, mas 2014 foram as primeiras eleições em que nós nos aproximamos do cumprimento dessa cota. E qual é a proporção hoje de mulheres na Câmara, no Senado? Um balanço, assim, um panorama sobre a presença da mulher hoje na política? Então, eu falei das cotas que nós conseguimos. Nessas eleições de 2014, mais ou menos 29% das candidaturas apresentadas eram de mulheres. No entanto, as eleitas não corresponderam a esse percentual, que era o esperado quando as mulheres reivindicavam as cotas. É que ficar numa casa, pelo menos, aí parecida com 30%. De fato, a quantidade de mulheres eleitas foi muito inferior ao esperado. De uma maneira geral, a gente ficou aí com uns 10%. Hoje o Senado tem mais ou menos 13%, foram 5 senadoras eleitas, mas juntando com as que já havia aqui, ficam mais ou menos 13% de mulheres no Senado. A Câmara elegeu 51 deputadas, chega perto de 10% da casa, né? Mas para você ter uma ideia, dos 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados, 11 não tem nenhuma mulher na sua bancada. O Senado Federal tem 14 estados, mais o Distrito Federal, sem mulher na representação. Então, ainda houve avanços, a gente tem que reconhecer. Mesmo que temos uma presidenta da República. Exato. E várias ministras nos tribunais superiores, coisa que também há 2 décadas praticamente não existia. É um grande avanço. Agora, a gente não viu resposta disso no âmbito do Poder Legislativo. E quais são as reivindicações da bancada feminina para, digamos assim, novas conquistas? Sim. Então, o Congresso tem essa pauta de reforma política já faz um tempo. Agora ela foi incrementada, porque tem discussões aí que estão na ordem do dia, inclusive no Supremo Tribunal. E o Congresso está meio desafiado a responder também a questionamentos da população sobre a sua forma de organização política. Então, nas reformas do sistema eleitoral que estão colocadas, de uma maneira geral, se você optar por uma ou por outra, elas vão ter impacto na entrada de grupos que hoje são subrepresentados na política, né? Então, o que as mulheres verificaram, estudando todas as propostas que estão aí, elas
elas resolveram o seguinte: seja qual for o tipo, elas têm uma proposta para apresentar. Porque a bancada feminina ela é formada por senadoras e deputadas dos mais diversos partidos que defendem as mais diversas soluções. Uma coisa elas têm em comum, elas sabem que as mulheres estão subrepresentadas. E elas estão unidas no propósito de buscar soluções comuns unidas. Exatamente. Elas querem avançar de cota nas listas de candidaturas, elas querem reservar vagas nas próprias casas legislativas. Sim. A ideia era começar com 30% na Câmara Federal, nas Assembleias Estaduais, na Câmara Distrital e nas câmaras municipais. E no Senado, nas eleições em que fossem disputadas 2 vagas, uma necessariamente tinha que ser por mulher e a outra por homem. De modo que, no Senado, por exemplo, na prática significaria que nenhum gênero ocuparia mais que 70% das vagas na casa. E já existem proposições legislativas, projetos de lei ou propostas de emenda constitucional tramitando para viabilizar essas ideias? Existem projetos. Tem um projeto esse do Senado, tem um projeto do senador Aníbal Diniz, que está tramitando. A senadora Gleisi também tem projetos nesse sentido, a senadora Vanessa. E elas resolveram assim, adotar uma estratégia que é de apresentar emendas aos projetos que estão tramitando nesse sentido, mas de garantir a discussão apresentando propostas de emenda à Constituição. Então, nesse momento está sendo colhido, esta semana ainda deve ser apresentado à mesa 2 propostas de emenda à Constituição. Uma que modifica o capítulo dos direitos políticos para incluir essa previsão das câmaras legislativas e uma que altera a forma de eleição do Senado para incluir essa repartição entre os gêneros. Dentre essas propostas tem também uma que procuraria garantir obrigatoriamente que 30% dos recursos do fundo partidário também fossem destinados às candidaturas femininas. Essa questão ela é importantíssima, ela é vital. O Data Senado fez uma pesquisa no ano passado e apresentou uns dados bem interessantes. Primeiro porque enfrenta um certo senso comum, que diz, as mulheres hoje têm uns 7 milhões a mais de eleitoras que eleitores. Então, elegemos uma presidenta e reelegemos. Então, por que mulher não vota em mulher não gosta de votar em mulher? A pesquisa do Data Senado enfrentou essas questões, não achou nenhum respaldo na pesquisa que fez para pensamentos desse tipo. Pelo contrário, o que achou foi as mulheres com vontade de se candidatar, a população dizendo que não tem problema para votar em mulher, especialmente as mulheres, mas um grande empecilho que as mulheres apresentam para se candidatarem é justamente a falta de apoio partidário e a falta de financiamento. Ou seja, ficou evidente que os partidos buscam mulheres apenas para preencher as cotas, mas que não investem nas candidaturas femininas. Exatamente, eu acho que se pode dizer isso. Para você ter uma ideia, Armando, esses países que têm uma democracia mais antiga e que a gente tem uma participação feminina assim, de mais longa duração, as cotas de reserva de vagas mesmo são iniciativa dos próprios partidos, que não têm coragem de apresentar uma lista para a população. Ou seja, nos seus respectivos estatutos eles incluíram essa obrigação. Na Alemanha, os 2 principais partidos apresentam 50% e 50%. Na Inglaterra é desse jeito. Nós temos várias legislações, vários países que os próprios partidos tomam essa iniciativa. Aqui, as mulheres candidatas nessa pesquisa, elas indicam 70% disseram que não tiveram apoio dentro do partido. As mulheres ainda veem os partidos como um clube do bolinha, onde não tem lugar para a participação das mulheres. Ou seja, são vítimas de um certo machismo incrustado
nas bases partidárias e também, especialmente, nas cúpulas partidárias. Exatamente. E essa é a razão de o Congresso querer interferir por meio da legislação, que essas reservas de vagas e mesmo a reserva do fundo partidário não deixa de ser um tipo de ação afirmativa, que é o poder público reconhecendo que tem um demérito para um grupo importante da sociedade e que isso tem razões diversas, estruturais, especialmente culturais, e que precisam ser enfrentadas racionalmente e assim, positivamente por meio da lei. Esse é o propósito da legislação. Conceição, migrando um pouco para um outro aspecto da problemática da mulher na sociedade brasileira, na questão social, na questão da violência enfrentada pela mulher, houve também, nesse período desses 30 últimos anos, inegáveis avanços, não é? A Lei Maria da Penha foi um marco nessa trajetória, mas a gente percebe que a mulher ainda é vítima de muita violência, especialmente da violência doméstica. Uhum. Você que é uma militante, digamos assim, do setor, como é que você avalia a situação da mulher brasileira hoje, levando-se em conta essa questão da violência? Olha, o assunto ainda é uma preocupação muito séria. A Lei Maria da Penha foi uma lei que, quando foi aprovada, e até hoje ela tem dois aspectos, né? Ela é uma lei que ninguém pode dizer que não pegou, porque não tem mulher nesse país que não conheça a Lei Maria da Penha, e ela sofre questionamentos porque é uma lei que protege a mulher. Ela é uma lei que veio para resolver uma situação de fato e um reconhecimento do Estado de que as mulheres estavam sofrendo violência dentro de casa. A gente tem até estudos sobre os tipos de violência que os grupos sociais sofrem, não é? Então, por exemplo, a gente sabe que a rua hoje é um espaço perigoso para o menino negro de até 17 anos, onde a maior causa de mortalidade nessa faixa é a violência que acontece na rua. Para as mulheres, curiosamente, o lugar mais perigoso é a própria residência. A mulher é vítima de violência que é praticada dentro de casa pelas pessoas que supostamente estariam ali para protegê-la. Pois é, para me preparar para essa conversa, eu fiquei impressionado quando vi um dado de que nos últimos 30 anos, mais de 90 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo que grande parte dela dentro da própria casa, pelos maridos, em geral pelos maridos, não é? Ou pelos ex-maridos, ou pelos namorados, enfim. É uma tragédia não é? Segundo esses dados que eu pesquisei, o Brasil ocuparia o 7º lugar no ranking mundial de mulheres assassinadas. Exato. Você considera que essa lei, recentemente sancionada, que transforma o feminicídio num crime hediondo, uma forma efetiva de combater essa tremenda tragédia enfrentada pelas mulheres? Esse projeto, né, essa lei, ela foi nasceu na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que estudou a violência no país. Eu acho que ela tem um grande mérito, que é tirar da invisibilidade isso. Que se você colocar no Google inconformado com o fim do relacionamento, você vai ver uma quantidade imensa de notícias envolvendo crimes de morte, crimes contra a vida da mulher. Motivo fútil, e nem sempre na justiça ele é agravado por ter sido cometido por motivo fútil, porque em geral os advogados conseguem convencer as pessoas de que a mulher, a vítima, de certa forma, foi culpada pela própria morte. Então, essa lei, ela primeiro vai tirar essa questão da invisibilidade, vai mostrar que as mulheres são assassinadas porque são mulheres, porque é isso que ela está dizendo, que é um agravante, que ela não é assassinada pelos motivos, em geral, dos assassinatos, mas que há uma razão
uma razão principal ali, uma das motivações é a condição de gênero, só o fato dela ser mulher. O assassino se sente no direito de matá-la porque ela é uma mulher. Uma questão assim que deixa todos nós, essa altura da vida, a própria palavra feminicídio é uma palavra relativamente nova. Isso. É. E expressa um problema cultural. Exatamente. E você não sente uma certa passividade ou desinteresse no meio social de resolver isso? Eu acho que essas coisas, a conversa que a gente começou a ter sobre a reforma política, sobre a pouca participação das mulheres, eu acho que essas coisas estão interligadas. É assim, os espaços de poder, as mulheres estão ausentes dos espaços de poder. Se você olhar, a mulher é 40% da população economicamente ativa, mas ela não está nas empresas privadas, aí alguma coisa em torno de 2%, 3% nos conselhos de administração, na esfera pública não chega a 1%. Então, assim, nos espaços onde as questões cruciais da sociedade são discutidas, as mulheres não participam. Em razão disso, inclusive tem estudos até sobre o impacto disso no PIB, por exemplo. A sociedade sofre um monte de reveses. A nossa democracia fica mais fraca, a nossa economia fica mais fraca e as nossas relações culturais, elas sofrem esse tipo de esgarçamento que chega à barbaridade. Que isso aí é um atraso gigantesco, é vergonhoso que a 8ª economia do mundo, em pleno século XXI, ainda esteja chamando atenção para crimes desse tipo. E a verdade é que eles estão aí, eles existem e precisam ser enfrentados. Ou seja, então você vê uma conexão direta entre a ausência da mulher na política, em setores chaves, numa proporção condizente com a presença dela na sociedade, a esse problema, esse fenômeno do feminicídio nessa proporção alarmante. Exatamente. Eu acho que isso tudo está interligado. Como está interligado o assédio moral, que as mulheres são grandes vítimas, e o assédio sexual. Assim, o mundo, em certos aspectos, é um lugar perigoso, é um lugar inóspito para o gênero feminino. E eu pergunto, isso se dá independente de classe social e de renda, digamos assim, em todos os segmentos da sociedade? Olha, no aspecto da violência, há estudos que mostram que isso aí está incrustado em todas as classes sociais. O que muda é o jeito com que a coisa é exposta. Não é? Talvez assim nas classes média alta, a violência ela seja mais, como é que eu digo, mais abafada, vista de outra maneira. Mesmo assim, em certos segmentos que têm grande visibilidade, entre as celebridades, por exemplo, de vez em quando a gente vê denúncias, vê casos que são mulheres que estariam acima do medo desse tipo de situação. Na participação política, a gente tem uma certa... a gente tem estudos que mostram que há certa correspondência com a facilidade que os setores sociais mais bem aquinhoados têm em garantir seu espaço também de representação. Também entre as mulheres isso repercute. Sim. Mas também entre as mulheres, por exemplo, entre as 51 deputadas eleitas, a gente tem uma boa representação das mulheres negras, maior do que a gente tem entre os representantes masculinos. Que esse segmento, para você ter um exemplo, pretos e pardos, que somos negros, né? Eles representam aí 53%, 54% da população. Na Câmara dos Deputados, 80% dos deputados se declaram brancos. Então, e na bancada feminina eleita, a gente tem um percentual muito maior entre as mulheres do que entre os homens. E teria um estudo que distinguisse em termos regionais uma região ou um estado brasileiro em que o machismo
é mais agudo e o feminicídio se ocorre com maior frequência do que outro estado? Olha, nesse estudo da CPMI, o Espírito Santo liderava entre os registros de violência contra a mulher. O Instituto Sangaria, ele faz essa pesquisa. Só que, assim, eu tenho uma certa dificuldade ainda, e os estudos, eles têm uma certa dificuldade de apontar, porque depende muito dos registros, tem muita subnotificação e depende muito do aparelhamento do Estado e do município para fazer as estatísticas. Então, entre as políticas que o governo federal tem implantado, os convênios que tem assinado, tem uma parte importante dedicada à construção de indicadores, que essa daí ainda é uma falha grave nas nossas políticas, que a gente não tem um retrato fiel dela pela falta dos indicadores. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço, Armando. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a consultora legislativa Maria da Conceição Lima Alves. Quero agradecer por ter atendido ao nosso convite e quero lembrar aos nossos telespectadores o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Estes são os caminhos para quem quiser nos enviar comentários, críticas ou sugestões para a nossa pauta. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.